Estava pensando sobre a adoração a Deus. Deus é condescendente, procurando fazer entender os seus pensamentos, e dar o verdadeiro sentido de toda a verdade. Ele quer direcionar para si o mais profundo senso inteligente, um ser inteligente. Ele quer despertar nesse ser algo que é a verdade. E para que se cumprisse o verdadeiro propósito de toda a existência, e a verdade é que ele deve ser adorado. Então Deus toma o seu lugar, porque se ele não tomasse o seu lugar, seria mentira. Então, Deus verdadeiramente toma o seu lugar, o lugar que ele tem como Deus. E, embora ele também tenha que se fazer carne, mas ele nunca deixa esse seu lugar de direito de Deus ser adorado. E quando ele toma esse lugar e se manifesta, então revela-se algo mais mesmo. Amor. Deus é amor. Então, ele se revela e não é como um tirano que nós costumamos ver na história, né, do homem, que eles se assenhoreiam sobre os súditos, tira tudo deles e exige ser adorado por eles. Deus não tem esse caráter. Ao se revelar como Deus, ele realmente mostra o que ele é em sua essência, amor. Podemos ler um versículo em Gênesis, capítulo 20, Gênesis capítulo 2. Eu disse que Deus é condescendente porque ele usa a linguagem mais simples para nos fazer entender os seus propósitos e entender a sua verdade. Gênesis 2, o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o outro versículo, é o capítulo 2 mesmo, 21, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam.
E depois, no capítulo 3, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Muito interessante. Deus criou todas as coisas, colocou o homem no Éden, ou seja, no lugar de delícias. E depois ele passeava no jardim. Nós sabemos a história da queda do homem no capítulo 3, mas Deus está no bem, Ele não está ocupado com o mal. E até que se manifestasse, essa era a história. Ele foi ao jardim compartilhar com aqueles que Ele tinha abençoado tanto. Um lugar de delícias sem Deus? Não, impossível. Então ele desce, ele vem a esse lugar para compartilhar com os seus dessas delícias. E em qualquer dispensação, seja ela qual for o alcance que se tinha, o parentesco que se tinha, a proximidade de Deus, nós vemos que Deus tem o seu devido lugar. Havia limites, logicamente, na dispensação da inocência, assim como há limites em todas as dispensações desse parentesco, dessa proximidade com Deus. Mas Deus quer se mostrar como Deus que Ele é e também quer compartilhar suas bênçãos. Nós podemos ler, então, em Lucas, capítulo 21 de Lucas, versículo 33. Desculpe, não é Mateus 21, 33. Que nós estamos encontrando uma outra circunstância, uma outra dispensação, Deus se revelando também de uma outra forma, uma outra economia, um outro parentesco com o homem, a saber, com o povo de Israel. Ao ler esses versículos, nós vamos ver que em Isaías nos diz que Israel era essa vinha. Versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Nós vemos aqui esse pai de família plantou uma vinha. Esse, na verdade, é o mesmo que plantou um jardim lá no Éden. Deus, eu disse que Ele usa uma linguagem simples, né? Ele mostra sempre, várias vezes na palavra, Ele se nos apresenta como um lavrador. Ele plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado. Um valado era nesse tempo usado como uma divisa. Ele cercou essa vinha com um valado. Isso nos fala de separação. Israel foi separado. Plantar uma vinha é eleição. Ele elegeu a Israel. Plantou-a e separou-a das nações. E construiu nela um lagar. O lagar é o lugar onde se pisavam as uvas. Plantou a vinha, colhia-se as uvas e punha-se nesse lugar para ser pisado, para sair desse suco. Então, o vinho, que é a figura da alegria terrena, um lagar, e edificou uma torre. Uma torre é um lugar
de refúgio, é um lugar onde nós podemos buscar abrigo. E também, nas Escrituras, ela é um lugar onde os sentinelas ficam para vigiar. Então eles tinham todas as condições para estarem seguros, separados, seguros e contentes, alegres. Esse pai de família não queria apenas arrendar uma vinha e comprar e tirar lucros dessa vinha, não. Queria dar a eles alegria, gozo, segurança. Queria que eles gozassem de tudo isso. E, como nós sabemos, com Israel foi compacto, porque Israel quis, né? Mas havia um contrato aqui, e ele diz que, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos do lavrador para receber os seus frutos. Mas mesmo que fosse com um pacto, com um trato com eles, era parte de Deus. Ele tinha todo o direito, como esse pai de família, todo o direito a receber o que era dele. Mas, repito, dando a eles todas as condições para que eles tivessem abundância, para que eles progredissem, para que eles se regozijassem e para que eles vigiassem. E depois nós podemos ler em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui nós estamos em outra esfera, nós estamos em outro parentesco. Deus foi, por assim dizer, se revelando aos poucos, até que chega um momento em que ele se revela completamente. E nós podemos conhecer a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se revelou completamente. Ele não fez agora um pacto, muito menos um novo pacto, porque nós não temos pacto anterior para termos um novo pacto agora. Deus se revelou completamente e deu tudo aquilo
que é necessário. Tudo aquilo que Ele, como Deus, precisa para que haja adoradores. Em João 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. É uma revelação que nós temos que completa o conhecimento que se deve ter de Deus. Essa é a sua natureza, Ele é espírito. Nessa atmosfera é que Ele procura adoradores. Em Efésios nos diz que recebemos o Espírito Santo pela fé, quando cremos. E o Espírito Santo habita no crente, capacita ao crente em estar na presença de Deus como Deus é na sua natureza. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito. E assim nós estamos na presença de Deus, para adorar na sua própria natureza, como Ele é. O Pai procura a tais adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não somente em espírito, mas em verdade. Em Efésios também nós vemos que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Esse é o caráter de Deus, nos dando tudo o que nós precisamos, capacitando-nos, separando-nos, dando todas as condições, não futura, que também é bendita, graças a Deus, mas hoje mesmo. Deus é Espírito, nos deu estar nessa mesma atmosfera em que Ele está. O irmão leu hoje de manhã desse véu rasgado, de alto a baixo. Nós podemos entrar nesse lugar, estar na presença de Deus para adorar. Não mais uma adoração formal. Em verdade, significa que nós não adoramos apenas por um culto, como nós dizemos, um culto que é apenas por música, por aparatos, vestimentas sacerdotais, como nós vemos no Antigo Testamento, cerimonial, obrigado. Um culto cerimonial, mas não. Na presença de Deus mesmo. Não é ainda como um sacerdote entrando por nós na presença de Deus. Como no Antigo Testamento havia o sumo sacerdote. O povo estava atrás, não podia, não tinha acesso. Um homem, um sumo sacerdote apenas, entrava nesse lugar uma vez por ano. Mas não, nós todos, filhos, nesse caráter de filhos, nesse parentesco de filhos, estamos na presença de Deus e para adorar. Ele não podia ser menos do que é Deus. E nós não poderíamos entrar e adorar em espírito e em verdade sem aquilo que Ele, porventura, não nos desse. Tudo o que temos dado por Deus.
Não há nada que nós temos, não há nada que nós fazemos para a glória dele, para a sua honra, para adorar. Não há nada que não seja dado por ele mesmo. Ele que nos deu todas essas condições. Repito, nos separou, nos deu condições de vigiar, um lugar para estarmos refugiados nele, um lagar, um gozo, alegria no Espírito Santo, na presença mesmo de Deus. Por isso que tudo o que nós temos visto, nossa vida cristã, tudo procede de Deus. Deus tem um trabalho de nos levar à sua presença. Ele nos dá todas as condições. Ele nos fortalece, Ele nos deixa em pé para estarmos na sua presença como filhos, para adorar. Seria Ele, digo com reverência, mentiroso se Ele não tomasse esse lugar de Deus mesmo. Deus para ser adorado, para ser louvado. Ele desceu, em Timóteo nos diz que se fez carne. Um homem esteve aqui, mas nunca deixou de ser Deus. Ele foi, por alguns aqui, adorado. E hoje ele é adorado, mas não um homem velado, encoberto, mas como ele veio, como quando ele esteve aqui na terra, encoberto. E alguns podiam ver riscos faíscas dessa glória que emanava dele, mas ele estava encoberto. Mas hoje o vemos, e é importante que se diga, o mesmo homem ressurreto, mas o mesmo homem glorificado. E nós podemos contemplar a Cristo glorificado e saber que nós podemos adorar em espírito e em verdade. Porque Ele fez essa obra. Não só de redenção, mas completando essa obra, sendo glorificado, enviando o Espírito Santo para a terra. E agora poder ser adorado em espírito e em verdade. Acho que essas poucas palavras podem abrir para nossos irmãos também falarem algo.